Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Serafim Ventura e temos hoje connosco a doutora Marília João Rocha para nos falar sobre monitorização de fármacos e farmacocinética. Muito obrigado, doutora Marília, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. Obrigada, eu é que agradeço este convite para poder falar de algo que para mim faz parte da minha vida e da minha existência enquanto farmacêutica hospitalar. Uhum. Então é assim, começaria por lhe pedir para nos explicar em que é que consiste, em breves palavras, a monitorização de fármacos e a farmacocinética no contexto clínico. De uma forma muito prática, quando pensamos em farmacocinética e monitorização em termos clínicos, é tentar perceber o que é que o medicamento consegue estar a fazer e estar dentro do nosso organismo a produzir algum efeito que não cause dano, mas que tenha a eficácia máxima possível. E para isso faz todo o sentido nós percebermos que, sendo nós diferentes uns dos outros, não temos doses que são standards para toda a gente. Significa que nós aprendemos que há índices de eficácia, há índices terapêuticos ou intervalos ou margens terapêuticas, como lhe quisermos chamar, mas não são iguais para todos nós. Apesar de alguns deles serem largos, na maior parte dos casos, por razões diversas, eles podem fazer com que a dose que está estipulada e que nós conhecemos de RCMs não seja aquela que é mais adequada para mim, nestas minhas circunstâncias. Pior ainda, que no próprio doente vai ter necessidades diferentes, em momentos diferentes, conforme o seu quadro clínico. Por isso, para mim faz todo sentido nós termos em todo lado, e sempre que possível, e hoje em dia cada vez mais, tipo CSI, nós temos possibilidades de fazer determinações séricas e fazer com que essas determinações possam ter alguma vantagem naquilo que é estipular novas pautas posológicas para aquele indivíduo. É isto que no fundo é o que se espera de uma monitorização de farmacocinética clínica. Já percebi que dá imensa importância então à monitorização dos fármacos. Em termos do doente, qual é que é o impacto que tem para o doente a monitorização dos fármacos? Em termos, se falarmos naquilo, e aqui tanto pode ser um doente em ambulatório, e cada vez mais vamos ter que trabalhar isto em doentes de ambulatório, como em doentes de internamento. Mas pensando no doente de internamento, isto pode estar, e está muitas vezes, e é esta a grande vantagem, não há muitos estudos bibliográficos que nos demonstrem cabalmente isto, há alguns, porque normalmente não nos dedicamos a essa parte, infelizmente, que é perceber que temos tratamentos mais curtos, com eficácias por isso maiores, e por daí ser de facto necessário menos tempo de tratamento e acima de tudo com menores efeitos adversos. E estamos a falar naqueles que são fármacos que foram por onde se começou e se impôs a farmacocinética, que é aquela que tem margens terapêuticas muito estreitas, que normalmente tinha a eficácia ligada a efeitos adversos muito rapidamente. E nesse campo era fácil de perceber o quanto era importante nós termos este domínio. Hoje temos necessidade, por exemplo, em ambulatório, saber se o doente adere ou não adere. E por isso a adesão pode ser e é um dos motivos que muitas vezes utilizamos a monitorização em ambulatório. Por outro lado, também continuamos a ter variabilidade. E apesar de não termos uma necessidade de dosear com uma frequência tão elevada porque o doente está estável ou a situação clínica está estável, e por isso podemos, durante o tempo de tratamentos crónicos, fazer doseamentos mais espaçados, eles continuam a ter toda a necessidade. E faz todo o sentido e é uma mais-vantagem para o doente. Porquê? Porque tem esses efeitos, menores efeitos, e acima de tudo, momentaneamente podemos corrigir-lhe as doses para que elas não apareçam ou não venham a ter efeitos tão gravosos para o próprio doente. Para o próprio doente, claro. Eu tenho conhecimento que a nível nacional a monitorização farmacocinética dos fármacos é feita em alguns hospitais, mas há hospitais que ainda não fazem essa monitorização. Se é tão importante, se traz tantas vantagens e pelo que diz é essencial mesmo para uma correta terapêutica, porque é que ainda há hospitais que não disponibilizam este serviço e que ainda não podem fazer este serviço? Eu aí talvez tenha que responder duas coisas. Primeiro, que provavelmente nós temos que olhar para duas situações diferentes. Uma coisa é monitorizar, outra coisa é fazer farmacocinética. Monitorizar não é mais do que ter um protocolo, e deveríamos ter um protocolo, e este é o ponto em que muitas vezes falhamos, e quando o farmacêutico não está dentro deste conceito, falha redondamente,
que é existir um momento para fazer as colheitas. Porque aquele valor, e a cinética e a monitorização de farmacocinética exige isto, nós temos margens terapêuticas que estão consideradas, mas estão consideradas num determinado local da curva. Eu não posso estar a colher em qualquer momento da curva. E se eu colho em qualquer momento da curva e quero pegar naquele valor e depois lê-lo dentro da margem, posso estar a cometer erros graves e não ser uma mais-valia. E foi isto que matou muitas vezes a cinética. Foi porque o farmacêutico não esteve no local certo e quem o está a utilizar quer utilizá-lo como quem utiliza uma bioquímica. Efetivamente, a cinética tem que ser vista pelo farmacêutico como sendo uma arma poderosa, mas não infalível, mas onde pode ter uma mais-valia, por exemplo, junto dos outros clínicos e dos outros profissionais. Porquê? Porque dominam mal esta ferramenta. Muitas vezes, no entanto, eles usam-na. E por isso não é invulgar neste país termos serviços, quer sejam eles de hospitalares, quer sejam eles de ambulatório, onde se pedem doseamentos, mas depois não se faz tratamento cinético. E é aqui que entra a segunda parte. É que o tratamento cinético exige um especialista. Um especialista que não é preciso um super especialista. É alguém que entenda minimamente a tal estrutura que eu falei do esqueleto. Para mim é o conhecer um medicamento, ele tem um esqueleto como nós temos um esqueleto ósseo. E o esqueleto ósseo é a cinética. E por isso nós temos que dominar, às vezes basta o grupo, porque o grupo de facto comporta-se todo da mesma forma e por isso dominando o grupo conhecemos o esqueleto daquele grupo, às vezes não. Dentro do grupo temos fármacos diferentes e temos que conseguir dominá-los. Dominar não só estas partes cinética pura, como os fatores que são capazes de baralhar esta cinética e por isso alterar esta cinética. E isto precisa de alguém que se dedica a esta especialidade. Por isso não tem que ser um super especialista, mas tem que minimamente ser capaz de a dominar. E dominar não é dominar a matemática. Também era bom que a gente dominasse a matemática. E provavelmente precisamos de equipas, cada vez mais, que sejam capazes de incluir alguém desta parte matemática. Para quê? Para nos desenvolver alguns softwares, ou sem ser mesmo softwares, mesmo algumas equações que existem já publicadas, mas que podem ser adaptadas à nossa população, porque se eu estou a falar que cada indivíduo é um indivíduo, então cada população também é uma população, sendo que o fármaco, quando é estudado, e todos nós sabemos, em ensaios clínicos com determinado tipo de população que foi abrangida. Quando a vamos vamos utilizá-la tipo aquilo que eu costumo dar como imagem, que agora não tenho aqui, mas que consegue imaginar, que é, por exemplo, termos um coro, imaginemos da China, todo vestido da mesma forma, todo a cantar a mesma canção, que não é mais do que um ensaio clínico. E agora pegamos neste coro e vamos para uma rave da Superboc, passando a expressão, este evento que pode ser outro, em que cada um vai cantar e que elas também lá podem estar, mas vão cantar de maneira diferente, cada um vai ter a sua postura de maneira diferente. É isto que vai acontecer ao medicamento quando ele passa do ensaio clínico para a população. Por isso nós precisávamos de estudos subpopulacionais, porque vão ser subpopulações de insuficientes renais, de doentes com mais idade, de doentes com menos idade, de doentes que, entretanto, têm uma patologia hepática, o que for. De doentes que, por exemplo, estão sob hidratação intensa. E isto faz com que são os tais fatores que eu há bocado falava, fatores capazes de alterar a cinética, quer de uma população, quer de um doente, no momento que, por exemplo, tem 3 litros de soro a correr, a cinética dele, para a maioria dos fármacos, vai ser uma. Eu começo-lhe a tirar o soro, automaticamente ele vai ter um comportamento cinético completamente diferente e por isso vai ter que ter um ajuste. É disto que estamos a falar. Monitorização entretanto, fazermos determinações séricas do fármaco, cinética é tentarmos olhar para isto e é aqui que o farmacêutico tem que ter uma visão a trabalhar com outros. Porque, por exemplo, eu acho que em termos nossos, muitos dos laboratórios têm todo o material necessário para fazer os doseamentos e fazem. E os médicos pedem, mas não há farmacêuticos a olhar para a parte cinética da questão. E este é que é o grande drama do país. Porquê? Porque querem o software para poder fazer contas. Não.
Nós não precisamos de um software. Aliás, nós temos vários softwares livres neste momento a que temos acesso, que não podemos usar de forma indiscriminada porque temos que perceber se adequam à nossa população e depois a seguir, sim, saber usá-lo. Mas isso não pode impedir o farmacêutico, seja ele onde for, de fazer cinética, porque pode e há várias formas de fazer esses ajustes individualizados com mais ou menos software. O que tem é que dominar os fármacos, perceber quais são os fatores que os alteram e que população é que está a tratar. Pedia-lhe agora, num contexto mais específico, que nos dissesse quais são, assim, grosso modo, os fármacos que mais comumente são monitorizados em contexto hospitalar, por exemplo. É assim, em termos históricos, nós temos aqueles que têm uma evidência imediata, que são os antibióticos. Neste momento, são os aminoglicoses porque provocavam grandes insuficiências renais, são a vancomicina e os linezolídeos também, porque temos de facto resistências e precisamos ter pautas posológicas adequadas à capacidade de provocar eficácia e de não termos muitos efeitos adversos, mas depois, se pensarmos melhor, nós neste momento temos necessidade, e as sociedades europeias e mesmo fora da Europa, cada vez mais têm nas suas guidelines necessidades absolutas de os medicamentos serem doseados. E de quem é que eu estou a falar? Dos doentes com epilepsias, sobretudo as epilepsias graves, muitas vezes até para saber se há adesão ou não, e há má adesão neste tipo de população, mas temos um empenho brutal para todos os medicamentos que são do foro psiquiátrico, quer seja para as esquizofrenias, quer seja para a depressão. E aí a depressão vai ser, por exemplo, um meio onde, quando dominarmos suficientemente, e num país como o nosso, em que se usa antipsicóticos de uma forma absolutamente brutal, vai ser extremamente importante perceber que muitas das vezes, até porque a questão genética é muito marcada neste grupo, a associação e o conhecimento desta área poderá ser uma mais-valia para termos respostas mais sustentadas, se termos respostas que podem eventualmente começarmos a escalar mais rapidamente determinadas terapêuticas e de facto termos uma outra postura, mas não a nível só hospitalar. Temos que ter uma boa ligação com a parte da comunitária. Da comunitária e dos meios sejam as OLS, seja lá quem for, para que todos estes falem a mesma linguagem, tenham o mesmo comportamento e percebam estas mesmas questões. Claro. Por fim... E continuaríamos por muitos mais, porque depois não estou a falar dos imunossupressores, não estou a falar de medicamentos como são os biológicos, tudo isto neste momento está em desenvolvimento e está a ser feito. Okay. Então, por fim, eu queria perguntar-lhe se há alguma mensagem que queira transmitir a quem nos está a ouvir relacionado com este tema da monitorização de fármacos, se há algo que considera importante que quem nos ouve queira saber. Eu gostaria que pensassem numa perspectiva que é a nossa profissão é velha, muito velha, atravessa momentos mais altos ou mais baixos e neste momento as mais velhas provavelmente estão a sofrer com a idade e estamos a sofrer uma certa necessidade de adaptação à realidade e esta adaptação à realidade tem vários panoramas, um deles poderá ser este. E este neste sentido, como eu comecei por vos dizer, é que a cinética é algo que assusta o farmacêutico de uma forma um pouco irracional, porque nos incutem que tem muito a ver com matemática e com equações, e esquecem-se de que na realidade a parte clínica tem pouco a ver, tem a ver como utilizadores de equações, não propriamente uma coisa muito mais do que isto. E este é diferenciador em relação aos outros profissionais. E se nós queremos, neste momento, ser capazes de lidar com os outros profissionais de uma forma em que eles nos escutem, em que eles nos deem valor, nós temos que ser diferentes deles e ao mesmo tempo complementares. E a forma de ser complementar, de criar uma abertura no núcleo como é médico, enfermeiro, nutricionista, que estão cada vez mais num grande bolo e que nós nos queremos juntar, uma forma
de abrir uma brecha muito boa, porque de facto é bom para o doente e é entendível para eles, porque nós não conseguimos trabalhar em cinética sem trabalharmos em conjunto, e que eles não dominam e que percebem que de facto e eu dou-vos uma história simples. Um doente estava já internado há alguns dias com um tratamento antibiótico, uma infecção urinária, uma coisa corriqueira. No caso, sendo um idoso, era mais difícil daí estar de facto internado para fazer injetável. A dose era uma dose de um aminoglicósido naquilo que é o esquema clássico, que causa, nestes doentes, normalmente, infraterapêutico, e por isso não temos resposta, mas ao mesmo tempo rapidamente temos toxicidade em termos renais. E depois de dosear e de ajustarmos, o médico fez, e ajustou com a dose que neste caso era 240 mg cada 24 horas, e ao fim de 4 dias o doente tinha alta, quando não tinha ainda melhorias ao fim dos 3, quando fez o doseamento, e já ia com 6 tomas. O que é que aconteceu? Foi tal o impacto que teve na parte clínica, e dessa vez teve esse impacto, neste caso era na parte da medicina interna, que todos os doentes passaram a ter, desde que tivessem aquele quadro, 240 cada 24. Claro que isto era um erro, porque nem todos precisavam de 240 e muitos deles precisariam mais do que 240. Mas já era escutado por parte da equipa a necessidade de dosear e a necessidade de haver uma intervenção farmacêutica. Eu acho que esta era a mensagem que eu gostava que deixar aos colegas, porque será uma mais-valia para eles poderem falar uma linguagem que é complementar ao outro e que o outro não domina. Ir falar-lhe de efeitos adversos eles conhecem e viram-nos, ir falar de mecanismos de ação, eles estudaram-nos como nós, e por isso é complementar, eu tenho que os saber, mas eu tenho que lhe falar de algo que ele não domine, que ele não olhe com tanta atenção. Acho eu. É isso que eu penso. Okay. Muito obrigado, doutora Marília Rocha, por ter aceitado o nosso convite e por ter estado aqui connosco. Obrigado por nos ter acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até um próximo episódio.